Uma última pergunta que enviaram através do Instagram foi a seguinte: como preparar um contrato de honorários? E aí, para responder essa pergunta, eu vou ampliar ela a maior envergadura que ela tenha, para que eu possa englobar algumas coisas nas respostas. Olha só. Quando a gente fala em preparar contrato, me parece que a dúvida não reside aqui exatamente no português, em se você vai dizer que é artigo ou item. Na verdade, a dúvida é sobre um conteúdo sensível do contrato. E aí eu trouxe alguns pontos de atenção e preocupação que nós devemos ter ao elaborar um contrato. Primeiro, cuidados básicos na hora de redigir. Você tem que ser capaz de antever o que pode acontecer ao longo de um contrato que se prolonga no tempo, e ser capaz de antecipar e prever as questões, porque aonde existe previsão, tende a desaparecer conflito, porque as partes assentiram naquelas regras que estão ali. O combinado não sai caro. É o famoso combinado não sai caro, muito bem. Então, cuidados básicos, né? A sua atuação engloba o quê? Tem que estar lá previsto. E até o que está e às vezes o que não está englobado. Uma vez a gente pegou um processo aqui que era do norte do Brasil e que talvez assim fosse na linha norte, fosse um dos últimos estados lá, uma das últimas cidades em direção ao norte, e que após discutirmos, falamos o seguinte: olha, a sustentação oral nesse caso está sendo presencial e a gente vai colocar ou não vai colocar a sustentação oral nesse contrato. Então a gente teve a preocupação de dizer o que estava abrangido e o que não estava abrangido também. Além disso, com quem ficarão as despesas, né? As despesas podem eventualmente acontecer. Despesas. Hoje em dia, a gente não tem mais preocupação necessariamente com cópias, mas despesas de deslocamento. Vai ter um habeas corpus que vai ser necessário uma sustentação oral. Ou vai ter lá a apelação, vai despachar com os desembargadores e vai ser presencial. Bom, quem vai ter essas despesas? Acho que quando o contrato de antemão prevê isso, as coisas ficam muito mais simples. Até mesmo para você evitar, às vezes, ficar pedindo isso para o cliente e comprovando com notas, a gente aqui costuma tentar antever essas situações e já embutir no preço esses deslocamentos. Acho que é até uma questão mais fácil assim. Até porque a despesa, na perspectiva do cliente, muitas vezes a despesa de viagem é o que se gastou, né? O combustível, a comida, o hotel ou a passagem de avião. E, na verdade, a despesa envolve mais do que isso, né? Porque envolve o tempo que se perdeu naquele deslocamento, durante o qual não se pôde fazer uma série de coisas. Verdade. Então, além dessas questões básicas, né, acho que também tenho certeza que tem que estar previsto ali como vai se lidar com atrasos, né? Caso o contrato contemple parcelas. O que deve acontecer com rescisão antecipada? Bom, saiu antes e agora? E a tese que foi usada, se ela for consagrada vencedora lá na frente, o que vai acontecer? E também, por óbvio, cuidado na hora de definir honorários. E você destacou uma coisa na resposta passada e que eu quero trazer aqui, que é uma coisa que praticamente ninguém fala, eu pelo menos nunca vi ninguém falando, mas já vi acontecer na vida real diversas vezes. E quando você não tem consciência do problema, que eu vou narrar qual é pior ainda, porque você acaba sendo psicologicamente inclinado a uma coisa que é ruim para o seu cliente, que é conflito de interesses em honorários. Se agora fosse um programa, né, um pouco mais cômodo, haveria até uma música de suspense para falar sobre isso. Mas olha só, conflito de interesse em honorários. O conflito de interesse acontece, deixa eu começar definindo, ocorre quando questões diversas podem interferir no julgamento das pessoas ao exercerem o seu papel, a sua função. Vamos lá, e aqui vou até ampliar a advocacia criminal para a advocacia como um todo, só para ilustrar esse ponto de vista. Vamos imaginar que exista um escritório que atenda às demandas da Enel e que, naturalmente, quanto mais ações em curso existirem, naturalmente maior vai ser o trabalho. E o escritório, então, define com o seu cliente que vai ser remunerado com o número de ações. O que acontece nesse momento? Quanto mais ações em curso, melhor é para o escritório. É como, então, virar para o seu barbeiro e perguntar se você precisa cortar cabelo. É natural que ele estará inclinado a dizer que sim. Da mesma maneira que é natural que esse advogado também estará inclinado a não resolver questões, por exemplo, extrajudiciais, porque quanto mais ações em curso, maior ele recebe. E temos que ter cuidado com esse tipo de conflito de interesses. Em mais de uma vez já sentou gente aqui no nosso escritório e reclamou da atuação de alguém, até sem citar o nome, a gente prefere nem saber por questões éticas, mas dizendo assim: olha, com o doutor fulano de tal lá, se a coisa desse errado, ele ia ganhar mais do que se desse certo. E veja, você perde às vezes até a credibilidade, a confiança no cliente. Uma vez também lembrei agora de improviso, na audiência de custódia, de um cliente que falou o seguinte: olha, doutor, mas se ele ficar preso, você não vai ganhar mais, não? E aí era uma pessoa até conhecida, eu falei assim: então tá, se esse é o seu medo, eu não cobro nada. Naquele era um caso específico, dava pra fazer isso. Eu falei: não cobro nada pra fazer audiência, você só me paga se ele sair. E aí ele realmente acreditou, e isso aconteceu, e saiu, a gente ganhou. Mas ele realmente acreditou que ali havia um alinhamento de interesse. E depois, com calma, eu expliquei pra ele que a gente não ganha só nessa questão, a gente ganha no nome. Pra mim é muito mais importante que tenha alguém do lado de fora falando bem do meu trabalho do que alguém preso lá. Mas esse alinhamento de interesses, ele é essencial.
E uma dica de algo que a gente pratica todos os dias no escritório quando senta alguém aqui, para evidenciar um alinhamento de interesses entre o advogado e o cliente, é a divisão dos honorários em êxito e prolabore. O prolabore entendido como aquele valor que a gente vai receber pelo trabalho, né? Pelo desempenho da função. Nós temos uma função de meio, né? Não de resultado, e o desempenho dessa função de meio tem que ser remunerado, claro. Nem tudo pode ser feito só com cláusula de êxito. Mas também nós tomamos esse cuidado de colocar cláusulas de êxito nos contratos. Então, por exemplo, há um valor aqui destacado que só vai ser devido se, por exemplo, o cliente for solto. Então, a gente até fala isso, né? Vejam que, por motivos menos nobres que o da família, que quer ele aqui fora, nós temos um interesse patrimonial que isso aconteça. Se essa tese daqui acontecer, nós ganhamos esse bônus. Também já aconteceu, não sei se você lembra, um caso de prescrição aqui, e eu até conto isso em aula, que um cliente falou assim, olha, fui em 2 advogados e falaram que não tem jeito. E vocês estão me cobrando mais do que todos eles. Por que eu devo acreditar em vocês? E a gente fez um contrato 100% de êxito, porque a gente identificou uma prescrição ali. Falou assim, olha, você não vai desembolsar 1 centavo então. Só paga a hora que eu mostrar uma decisão judicial para você, dizendo que aquele processo acabou. E conseguimos isso também. Mas veja, a preocupação com o alinhamento de interesses, com evitar conflito, é essencial na elaboração de um contrato advocatício. E fica aqui então essa sugestão de elaboração, de divisão entre êxito e prolabore. Você tocou num ponto muito importante, né, Tiago? A preocupação da forma como pactuados os honorários e até eventualmente outras cláusulas do contrato não despertarem um conflito de interesses. Mas para além delas não representarem um conflito de interesses, e você acabou falando disso também, é muito importante que elas não pareçam ou não gerem a impressão de que há um interesse no pior. Né? A mulher de César não tem que ser honesta, tem que também parecer honesta. Então, é necessário que o contrato que prevê isso, ou em que isso é explicado ao cliente nas reuniões para fechamento do contrato, ele assegura mais do que a ausência de conflito, mas também a tranquilidade de que o cliente não ficou com a impressão de que existe um conflito. Quer dizer, o conflito não existe e também ninguém pensa que ele existe. Isso é muito importante do ponto de vista ético.